Olá, queridos. Vamos iniciar agora a terceira aula do Instituto Teológico Quadrangular. Disciplina Liderança 1, Gestão Pessoal. Queridos, essa terceira aula, ela vem fechar com chave de ouro. Nós tratamos de muitas áreas nas duas aulas, muitos assuntos, muitos detalhes que são importantes para nós nos liderarmos. Porque primeiramente nós temos que nos liderar para poder passarmos a liderar pessoas. Então, queridos, nós vamos tratar especificamente de educação financeira bíblica. Porém, todas as vezes que nós estivermos falando sobre princípios de educação financeira, eu quero que você entenda e linke sempre os princípios com qualquer área da vida, porque eu tenho algo a lhe dizer. A forma com que a gente lidar com o dinheiro é a forma que nós lidamos com todas as outras áreas da vida. Pode observar. Então imagine a importância de nós tratarmos dessa área. Nós não vamos tratar aqui de ser rico, nós não vamos tratar aqui de riqueza, de ter dinheiro. Não, nós vamos tratar aqui de uma saúde financeira. Nós vamos tratar aqui de forma que nós possamos, de novo, com mais uma área, equilibrar as nossas emoções, a nossa ansiedade. Então, queridos, como é um assunto, é de praxe nós orarmos, nós precisamos estar orando, precisamos estar em conexão com o nosso Deus, com o Espírito Santo. E nós vamos, antes de entrar direto nesse assunto, nós vamos pedir ao Senhor, porque é uma área muito difícil. Vocês vão entender no decorrer da aula. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, conduza, Senhor, este momento, as nossas vidas, porque nós vamos tratar de um assunto muito difícil, um assunto barreira, principalmente no meio cristão, Senhor. E é algo que é tremendo para as nossas vidas quando a gente compreende, Pai. Mas abra, Senhor, o nosso entendimento. Quebra, Senhor, todo impedimento, Pai, para que nós possamos, com a Tua palavra, Senhor, nos edificarmos. E mais do que isso, Senhor, transbordar na vida do próximo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, esse é o intuito. O intuito é nós transbordarmos ao próximo o conhecimento e a prática dessa área. Então, para começar, queridos, nós vamos fazer uma espécie de mapeamento, para que todas as vezes que nós estivermos falando de algum fator que vai influenciar na sua vida e na minha vida, nós possamos estar sempre com essa referência de em que posição nós nos encontramos na nossa vida financeira. Quero que você saiba que casamentos, separações, amizades, sociedades, elas terminam por conta de não saber lidar com o dinheiro, por falta de uma organização financeira, por falta de um controle financeiro, por achar que é só ganhar e gastar. E nós vamos entender que, biblicamente, não é só isso que tem para nossas vidas. A palavra de Deus diz, eu repito sempre, que Jesus, ele tem uma vida abundante para todos nós, para o nosso coração, para nossas emoções. Saiba, querido, que o problema do cristão, na prática eu vejo isso, quando eu atendo o cristão, e a estatística fala que 85% dos problemas do crente, do cristão, não é espiritual. Que só
uma faixa de 15% é espiritual, 85% são problemas emocionais. Então, se nós soubermos separar isso, se nós soubermos entender isso e aplicar em nossas vidas, de acordo com a palavra de Deus, a gente vai ver que a nossa fé não vai ser abalada. A nossa fé, ela é abalada por conta de nós não sabermos lidar com esses aspectos emocionais. Então eu espero que hoje, eu tenho certeza, inclusive, eu tenho fé, que nós vamos viver uma renovação da mente nessa área. Nós vamos viver novidade de vida, querido. Eu não estou aqui apenas para uma disciplina, porque quando se fala de dinheiro, não se trata de riqueza, não se trata de finanças, se trata de vidas. Então eu estou aqui para lhe servir. Eu estou aqui mais preocupado, querido, com a sua vida, com as suas relações, do que com a nota que você vai tirar. A nota, para mim, ela é importante, ela é uma forma de avaliar, mas o mais importante, eu sempre falo e volto a dizer, é você praticar. É você praticar o conhecimento, a sabedoria, ela é vertical. A sabedoria, ela é algo que você pratica, só praticando que você tem resultado. O conhecimento, ele até deixa de ser conhecimento se você não praticar. Então, querido, vamos fazer esse mapeamento. Existem 3 níveis básicos. Geralmente eu falo de 5 níveis em finanças. Mas eu vou falar de 3 níveis básicos e de acordo... Se nós estivéssemos interagindo aqui, eu já saberia se haveria necessidade. Porque nós íamos fazer algumas outras dinâmicas. Mas vamos deixar o nosso Deus fluir esse momento. Nós temos 5 níveis de finanças. O Senhor já tocou meu coração para lhe falar dos 5. Porque eu sei que aqui tem pessoas que Deus, Ele tem como perfil no reino de Deus o dom da liberalidade. E quando nós temos esse dom, ou todo dom que você tem, uma hora Deus ele vai lhe dar a oportunidade. Uma hora Deus vai usar alguém para que você não tem como. A oportunidade vai surgir. Eu creio que essa é uma delas. Para que você possa desempenhar o seu papel no reino e que você não tenha problemas financeiros para isso. Que você não tenha, porque às vezes, querido, no seu coração, é um coração de contribuição. Mas não adianta você contribuir se você não se organizar. Porque aqui na mente, tem pessoas que não têm a mente de contribuição, de doação. E aí não vai adiantar nada ela entender de finanças, ela se organizar, não vai ser o suficiente. É os dois. É você romper uma barreira aqui, porque existe o dom do socorro, da misericórdia, da contribuição. Mas todos nós temos que contribuir porque o Senhor nos ordenou, com o próximo. Então, dessa forma eu vou despejar aqui em você algo que vai lhe organizar e você vai exercer essa função que tem sido precária no reino por conta da falta da abundância que Deus tem para nossas vidas. Então vamos lá. Os 5 níveis de finanças. O primeiro, basicamente, é aquela pessoa que ela gasta mais do que ela ganha. É aquela pessoa que está no nível de sobrevivência. É aquela pessoa que ela trabalha, ela recebe para pagar aquilo que ela já consumiu. Infelizmente, querido, a maioria das pessoas estão nesse nível.
Um dia eu estive, mas a palavra de Deus, ela me deu força, me deu conhecimento, direção, para eu passar para outro nível. Eu não sei que nível você está, mas esse é o primeiro nível. É o nível que as pessoas estão endividadas. Elas gastam mais do que elas ganham. Ou elas ganham menos do que ela gasta. Então, para que você saia desse primeiro nível, se você se encontra nesse primeiro nível, eu vou deixar aqui, nesse mapeamento, nessa forma inicial, para que nós possamos discorrer em, no mínimo, de 12 a 13 a 14 princípios básicos de finanças bíblicas. Eu estou falando de 12, 13, 14. Quero que você saiba que a Bíblia, Deus, ele se preocupou tanto com a gente, que são mais de 2.300 vezes que a Bíblia cita, que a Bíblia mostra em passagens para nos ensinar sobre prosperidade, sobre finanças. Você lembra quando Jesus falou? Você vai construir algo? Faça o orçamento. Veja se você vai, anote tudo direitinho, que é o que eu vou pedir para você agora. Para que você, a partir de hoje, se você não faz isso, anote. Porque se você não anotar, você não tem como saber, você não tem como enxergar, e analisar, e planejar, e organizar a forma para você sair desse estágio, desse nível. E Jesus falou, se você for fazer um prédio, tome conta para ver se você vai conseguir mesmo. Ou seja, ele estava dizendo, faça o orçamento. E a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas vão para o supermercado e não anotam nada. Eu também não anotava. E a partir do momento que eu passei a anotar, a me planejar financeiramente, a minha vida começou a mudar. Porque eu tive a oportunidade, querido, de começar a conversar com aquelas despesas, ver se realmente aquela despesa, estou falando do primeiro nível, realmente aquela despesa eu poderia deixar para depois, ou ela poderia diminuir. Tem despesas que a gente, por exemplo, um telefone, outro dia eu atendendo uma pessoa, eu falei, quanto é que você gasta com o telefone? Ele falou X, eu falei, você nunca ligou para a operadora para ver se tem uma promoção? Quando a gente liga para a operadora, a primeira coisa que eles falam, eles já baixam na hora, só de você ligar, só que você não faz isso, a gente não está acostumado a fazer isso. A gente só compra e gasta, a gente não analisa nada, a gente tem que analisar. A gente tem que pegar aquele perfil daquelas pessoas que analisam e trazer pra gente, se nós não somos essa pessoa. Eu não era essa pessoa. E eu trouxe um pouco do analista para mim. E eu lembro quando eu liguei assim para a operadora, era R$180 que eu pagava na época. E era televisão, internet e telefone. Como se fosse... era R$180 e aí eu liguei para lá e eu analisei a conta, conversei com a conta e digo, essa conta aqui eu não quero só internet. Enfim, fiquei sem o canal fechado só por um tempo naquela época, para que eu pudesse sair do primeiro nível. Isso eu estou falando de uma despesa. Esses R$80, some aí quanto é que dá em um ano. 800, R$960, né? Em um ano, em 5 anos, quase R$5.000, né? Ou seja, você está vendo que uma despesa faz a diferença quando você começa a analisar. Academia, eu faço academia, quanto é que eu pago na academia? Eu pago 150, eu pago 80, e aquela academia eu posso diminuir para uma de 80, R$20 em um ano, já vai fazer a diferença. Você está vendo? Isso eu estou falando de contas fixas. E as variáveis? E o seu lanche que você faz? Quando eu precisei sair desse primeiro nível, o que foi que eu fiz? Eu até somei todas as despesas de alimentação. Eu peguei um susto, querido. Anote aí, querido. Não é matéria de prova, não, é para a sua vida.
mas pode ser que caia na prova. Porque nós estamos tratando da gestão da nossa vida. Então, o que endivida, anote aí, para a sua vida, não é somente as contas maiores, e sim a soma das menores. Quando você soma as menores, você toma susto, como eu tomei. E aí você começa a tomar decisão. Se você se encontra nesse nível, aí você vai fazer a sua alimentação mais em casa, se organizar. Inclusive você já vai ganhar, tá vendo? Como um princípio que eu falei lá atrás, de finança, ele já serve para a sua vida, porque você gasta errado, ainda come errado. Porque você pega todos os dias, se for o seu caso, ou de alguém que você conheça, naquela coxinha lá, com aquele óleo que a gente não sabe quantos dias a pessoa utiliza, quantas vezes ele frita, o óleo só pela primeira vez ele já faz mal. Agora imagina o veneno que é o óleo repetido. A gente não vai entrar nesse detalhe, é só para você entender o quanto que os princípios de finança, a forma como a gente lidar com as nossas finanças, são os mesmos princípios que vão fazer diferença na nossa vida física, na nossa vida espiritual. Porque tudo está em torno de uma disciplina. Tudo está em torno de nós criarmos bons hábitos. Então, queridos, como eu falei, aqui é assunto para nós ficarmos o dia inteiro para falar só desse nível de finanças. Eu lembro de carro, eu fiquei 3 anos sem carro e com a condição de ter um carro, porque às vezes a pessoa ela fica com um carro, um veículo, seja qual for, nessa posição que ela se encontra, e ela persiste ali, e aí a bola de neve vai só aumentando. Por quê? Porque a gente tem medo. Dizem que o dinheiro, acredito, parece que está em terceiro lugar. Algo que a gente tem mais medo. Parece que as pessoas têm mais medo de falar, como eu estou falando aqui, né? Em público. Mais medo do que a morte, porque tem gente que diz assim, não, nem morto eu vou falar em público. Então, tem mais medo do que a morte. Em terceiro, se não me falha a memória, avião. Em quarto, é medo do dinheiro. Por que medo do dinheiro? Porque as pessoas têm medo. Se eu falar para 10, eu falo para 20, para 100 pessoas. Anote lá tudo, ela não anota, ela tem medo de ver. Só que de ver a dívida, porque o primeiro passo que você tem que ter é ter a consciência. Você tem que fazer o diagnóstico e ter a consciência. Quando você é consciente e depois você tem a clareza, não tem por que você não sair da dívida. Não tem porquê. Porque faz muito mal, querido. Eu volto a dizer, a dívida faz separações, a dívida faz a gente não dormir direito. E é tão gostoso, querido. Deus não quer isso pra gente. O diabo veio para matar, roubar e destruir. A mídia está aí para nos enganar, para nos levar a ser consumistas, compulsivos. Mas Deus, Ele nos dá conhecimento. E esse detalhamento, eu estou demorando um pouco aqui, para que fique, querido, no seu coração. Comece a anotar, comece a avaliar os seus gastos. Comece a avaliar, mas eu ganho, e eu estou com problema. Às vezes a pessoa diz, eu atendi uma pessoa que ela disse que o problema dela era que o quanto que ela estava ganhando que não dava. Quando eu fui avaliar, eu digo, poxa, a maioria das pessoas no Brasil ganha um salário mínimo, você é um microempresário, você ganha 3, 4 vezes mais do que quem ganha um salário mínimo. Você pode só se organizar. Quando foi essa semana, de um, de outro, que eu atendo, olha, eu já economizei tanto, tem história aqui que se eu fosse ficar aqui, ia ter que ter umas 10 lives, até mais, de pessoas de um pedreiro até um médico. A pessoa que eu dei o exemplo ainda há pouco foi uma médica, mas eu tive um pedreiro que fazia serviço para mim, e ele orientando várias vezes, quando eu encontro ele depois de um tempo, já estava com 4 casas, só guardando dinheiro, e era um endividado. Por quê? É hábito, querido. O hábito, depois que passa, a nossa mente, ela tem dificuldade, até preguiça.
de ter hábito de acordar cedo, de ter hábito de fazer exercício, de ter hábito de se organizar. Mas depois fica algo no automático. Alguém de vocês aí que dirige, ou o Érico, né, dirige. Primeira vez que você foi dirigir, a sua mente cansava por você passar uma ré, para sair ali daquele estacionamento. Hoje você nem lembra, você não pensa, eu vou dar ré. Assim que é com o dinheiro. Assim que é com o hábito da organização financeira. Eu não vou demorar muito aqui, que nós já estamos no primeiro nível. Vou passar rapidamente, porque essa live talvez demore um pouco mais, mas se for necessário a gente faz a quarta aula. Mas o segundo nível, querido, porque é assim, a gente ainda vai tratar aqui em todos os aspectos, tanto nos aspectos ministeriais, espirituais, quanto nos aspectos de trabalho, de profissionalismo, de pessoal, porque nós temos que saber que nós não somos cristãos só na igreja. Até na igreja há uma dificuldade de manter as nossas emoções, né? O equilíbrio emocional, a educação. Nós estamos aqui para nos reeducar emocionalmente, né? Estamos buscando aqui uma inteligência financeira, mas uma inteligência emocional também. Então, no segundo nível, é aquele nível, anote aí, o primeiro nível a pessoa gasta mais do que ela ganha. O segundo nível, básico e simples e óbvio, a pessoa ela gasta tudo, ela ganha e gasta tudo que ela ganhou, ela gasta tudo, ela está no equilíbrio. Já está melhor? Já, ela já tratou ali das dívidas dela, já está caminhando. Tem pessoas que nunca trataram de nada, não anota nada, não faz nenhuma organização financeira, mas ele não tem nada para pagar, não tem dívida, tá tudo certo, mas não sobra nada. Acontece algum imprevisto, aí ele volta para lá pro nível 1 dos endividados. Você está entendendo? Ou seja, nesse nível do equilíbrio, eu estou trocando 6 por meia dúzia. É como se eu estivesse andando em cima da bicicleta. A hora que eu cair, pronto, prejuízo. Eu estou no equilíbrio. Já está bom, mas Deus tem abundância para a nossa vida. Aí nós vamos lá para o terceiro nível. Anote aí. Terceiro nível básico. É o nível em que você já começou a sobrar. Porque lá no primeiro nível não sobrava nada. Aí no terceiro já começou a sobrar, porque você já começou o terceiro nível, anote aí. Vai questão de prova. Essa vai cair na prova. O terceiro vai cair na prova porque eu quero que você chegue logo nesse terceiro nível se você ainda não chegou. É o nível em que a pessoa está gastando menos do que ela ganha. Ela já está no nível melhorando, né? Terceiro nível, já está sobrando. Ela já se organizou financeiramente, já anotou tudo que ela gasta, que ela ganha, até todo um registro de tudo aquilo que ela gasta, seja num caderno, num aplicativo. Já estou aqui lhe ensinando para como você tem que fazer um aplicativo, aquele que se dá mais com Excel, mas não importa, se for no caderno, anote. Aí ela já está se organizando, né? Porque a gente já registra, depois a gente organiza, né? Aquele gasto de energia, aquele gasto de tudo que você gasta de transporte, que você anotar, coloca tudo em transporte. O que você gasta com educação, coloca em educação. Tudo que eu gasto com alimento, com lanche, restaurante, coloque lá em alimentação. Você vai organizando. Isso que se chama organizar. Tá? A organização, o passo é esse, é você registrar, organizar, aí depois que você vai planejar. Essa pessoa, ela já planejou, ela já registrou, já organizou, já planejou, já colocou como meta sobrar o dinheiro dela. Para que sobrar esse dinheiro? Nesse terceiro nível, tem pessoas que voltam para o segundo, para o primeiro, por quê? Porque ela já está organizada, mas ela ainda está com a mente, com o modelo mental dela, de que se sobrou R$300, ela tem que gastar, aí ela vai lá no shopping para gastar o dinheiro.
E o que é que ela tem que fazer? Ela tem que fazer uma reserva para ela. Uma reserva de emergência, uma reserva de segurança, uma reserva de oportunidade. O que quer dizer isso, querido? Reserva. Porque eu chamo esse terceiro nível como se você tivesse no colchão financeiro, no colchão literalmente. Você pega esse recurso, já no terceiro nível, aquela pessoa que já está guardando, ela só sabe guardar em casa ou na poupança. E aí ela já tem que começar a montar a reserva dela. Como é que você vai montar a sua reserva? Você vai montar a sua reserva da seguinte maneira. Se você ganha R$1.000 por mês, você vai fazer assim. Você monta uma reserva de 6 meses, para 6 meses. Aí você vai ter R$6.000 de reserva. Quando você conseguir guardar, e como é que você vai conseguir guardar? Criando o hábito. Você vai fazer assim. Você vai começar a tratar do seu cérebro. Porque assim, você trabalha, você que gasta energia, é você que se esforçou para ter o trabalho, é você que sai para ir trabalhar, é você que cansa para isso. Aí você vai, paga todas as suas contas e você não se paga. Então, a partir de hoje, anote aí, pague-se primeiro. Pague-se primeiro para você criar o hábito de poupar, o hábito de guardar. Então, a sua conta agora vai ser assim. A maioria das pessoas, elas ganham e pagam as contas. Aí você já está se organizando aí, você vai fazer assim agora. Você ganha e você se paga. Aí depois que você paga as contas, tá? E aí quanto que você vai se pagar? José lá do Egito, ele falou para Faraó, olha Faraó, por os 7 anos de fome que vai existir, nos 7 anos de fartura, guarde a quinta parte, guarde 20%, porque vem fome aí. E aí, essa reserva de emergência aí, ela vai ser justamente, mas eu já estou lhe passando a revelação aqui que vai acontecer. José falou, né? Vai acontecer mas eu estou te passando logo a solução. E a solução é essa, guarde a quinta parte. Ou seja, o que nós estamos falando aqui, Jesus falou, aconteceu, está na Bíblia, José mandou guardar o que? Os 20%. No seu caso, guarde 5%, 2% de todo o dinheiro que entrou R$500 para você, R$100, tire lá 5% e guarde esse valor. Se você ganha R$1.000, quando fizer R$6.000, você coloca numa poupança. Aí você já vai estar no terceiro nível estabilizado. Aconteceu alguma coisa, você pega desse recurso emergentemente R$200, R$300, depois você volta para lá. Até brinco com as pessoas que eu estou fazendo mentoria, né? Eu falo para eles, presta para ti mesmo e depois tu cobra até um jurozinho aí. Eu empresto às vezes para mim mesmo dinheiro quando surge um imprevisto, né? Mas não é só para isso, a reserva, às vezes oportunidade, querido. Porque não é só guardar. Só poupar não é o suficiente, você precisa saber gastar. Vou dar um exemplo, eu mudei de apartamento e a sacada... Eu lembro lá na Cidade Velha, o apartamento... Quando eu mudei, eu precisei colocar uma... Aliás, foi quando meus netos começaram a nascer. Eu acho que foi por aí, mais ou menos. Estavam para nascer. Eu mandei cercar o apartamento com tela. Aí eu perguntei quanto que é para a empresa, né? Ele falou, olha, é R$1.100. Nessa época eu já estava nesse terceiro nível aí, guardando dinheiro. Já tinha me organizado. E eu ganhei muito dinheiro, porque grave aí essa aí, quem tem o ouro faz a regra. Quem tem o dinheiro faz a regra. A loja, ela vai e financia para você, coloca taxas absurdas, é eles que fazem a regra. Entendeu? Aí eu cheguei lá e falei para eles, 1.100, ligue lá para sua empresa e pergunte para ele à vista se R$800, não faça ainda o serviço, porque eu tenho R$800 aqui à vista para fazer esse serviço. Ele ligou para ele, o patrão falou na hora,
Por quê? Eu ganhei R$300, que se eu fosse aplicar, que eu estou falando aqui, que é melhor ainda você saber gastar do que guardar, porque o rendimento que tem numa aplicação financeira nunca vai me dar R$300 no que eu ganhei ali rapidinho, que se eu fosse parcelar de 5, 6 vezes, eu não ia ganhar em 5, 6 meses R$300. Então entenda que a reserva é para oportunidade, só que a gente nunca tem. O que acontece? É o contrário. Que infelizmente, os juros para quem paga é amaldiçoado. A gente vive assim no Brasil, e o abençoado é quem ganha os juros. E aí a gente acaba que... Isso eu já estou aqui no terceiro nível, porque lá no primeiro você paga as suas contas atrasadas, que tem juros. Tem pessoas que lá no primeiro nível, se eu for somar, eu na minha época, que eu fui somar as contas que eu pagava atrasada, dava 10, 15, 20% do meu rendimento. Já pensou eu ganhar R$1.000 e R$200 eu dar de juros, juro para agiota, juro para banco, conta de energia atrasada. Você está entendendo a importância, querido, da educação financeira para a sua vida, para nossas vidas? O quanto que a ansiedade, o estresse, até de alguém como eu, que sou dominante, que sou colérico, que sou executor, que sou agoniado para fazer as coisas. Você me vê aqui até tranquilo, porque eu tenho trabalhado, é um processo. Claro que veio a pandemia, vem abalando até quem está organizado, mas abala mais quem não está organizado. A crise, querido, a crise, você sabe o que significa crise? O significado de crise? Crise significa, em algumas línguas, que eu gosto de ver as palavras no português e em outras línguas, se não me falha a memória, no chinês, significa oportunidade. Tiveram pessoas na pandemia que enriqueceram, como José enriqueceu na fome. Quando veio a fome, só eles tinham trigo para vender. Você entende, querido? Como que é oportunidade quando você se organiza? Então, se organize, porque dinheiro, rio chama rio, dinheiro chama dinheiro. E não é mal, não. A Bíblia diz que o dinheiro o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, de todos os males. E as pessoas acham que o dinheiro é a raiz. Não. O mal está em você não administrar o dinheiro. O mal está em ele ser o seu senhor. Mas o dinheiro, ele é um bom servo, se você se organizar. Quanto mais dinheiro tem, mais você abençoa as pessoas. Nós temos que quebrar esse paradigma, essa barreira que ficou aqui na nossa mente quando nós éramos crianças. Porque a gente tem um modelo mental de que o dinheiro só pessoas desonestas que ganham dinheiro. Não. Se você for ver, a maioria das pessoas que eu conheço que tem uma saúde financeira, elas são pessoas boas, pessoas que abençoam, pessoas dizimistas, pessoas ofertantes, pessoas que ofertam em lugares. Se você for empreender, tiver 2, 3 funcionários, são 3 famílias que estão sendo abençoadas através do seu profissionalismo, através da sua organização financeira. Então eu estou só apenas no terceiro nível. Eu vou deixar aqui para vocês rapidamente o 4º nível, só para vocês começarem a sonhar com esse 4º nível. Nós podemos sonhar com uma vida de estabilidade, uma vida tranquila. Porque não tem, querido. É hipocrisia da minha parte dizer que eu durmo tranquilo com dívida. E aí a Bíblia também, há um contexto bíblico que eu aprendi com historiadores, né? Às vezes a gente não sabe o fundo de verdade. É um pano de fundo, eu acredito, lá da época. Tem uma passagem bíblica bem conhecida que ela diz assim, só para nós contextualizarmos esse momento aqui. Ela diz assim, que é mais fácil o rico, o camelo entrar no buraco de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Aí a criança escuta isso, ou nós escutamos, aí a criança cresce e não quer prosperidade, tem dificuldade de lidar com dinheiro. Mas um contexto que eu aprendi, um pano de fundo,
é que essa agulha não é aquela de crochê, era uma agulha em que o camelo, ele entrava lá, quando dava 6 horas, 18 horas, ele só podia entrar se fosse por um buraco dessa agulha. Era um local que ele tinha que passar. Porém, a forma que ele tinha que entrar lá, ele só dava para ele entrar se ele entrasse de joelho. Entrar de joelho significa humildade. Você pode sim ser rico. Não tem problema nisso. Você pode sim ser próspero. Você pode sim ter uma saúde financeira, desde que você seja humilde. Até porque tem pessoas que não têm saúde financeira, não têm riqueza e não são humildes, são soberbas. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. A pessoa, quando ela enriquece, ela fica soberba, ela só mostra quem ela já era antes dela ter riqueza. Enquanto que tem pessoas que são doadores, que são pessoas bem-sucedidas, a maioria das pessoas que eu estudo bem-sucedidas, elas eram doadoras antes de serem ricas, quando não eram pobres, ou seja, elas praticam a mesma coisa, elas são essa pessoa. E a outra parte do pano de fundo do camelo é que, além dele entrar de joelho, ele não tinha como entrar lá no buraco se ele não tirasse o que estava lá sobre ele. E isso representa que nós não vamos levar nada para o céu. De que as coisas materiais não devem dominar a nossa vida. E eu glorifico a Deus, porque nunca dominou a minha vida. Em nome de Jesus, nunca vai dominar. Porque eu continuo sendo a mesma pessoa a cada degrau que Deus possa estar me colocando. Eu acho que dá para perceber isso em mim, na minha família. A gente preza por isso. Então as pessoas não podem ganhar R$200 a mais, um cargo a mais, que as pessoas já ficam soberbas. Então o camelo, ele representava isso nessa interpretação. Porque a pessoa morre, ela não leva nada. Caixão não tem gaveta. Então, queridos, você vê que nós temos crenças erradas em relação ao dinheiro. Eu não estou aqui este momento só para lhe mostrar as questões de organização de dinheiro, de organização financeira. Não. Eu estou aqui para que nós possamos quebrar crenças, para que a gente possa deixar de nos sabotar. Porque é muito bom, sim, querido, nós estarmos com um bom nome, que foi tratado na segunda aula. Nós estarmos, sermos referências. Eu nem falei muito lá em relação a dinheiro, que eu ia falar agora, e a finanças. Não é tão lindo a gente nós irmos no lugar e ele diz que vale mais que o ouro e que a prata, porque se eu quero comprar prata, se eu quero comprar, não que a prata e o ouro não sejam importantes, mas eu sem dinheiro, se eu tiver palavra, se eu tiver um bom nome, eu trago aquele mantimento sem dinheiro, porque eu construí. Então olha só a importância de nós quebrarmos essa crença, essa barreira, de achar que dinheiro é só de quem é desonesto. Não, a mídia, ela publica logo quando alguém é pego com alguma situação errada, mas são 2, 3 pessoas, não são todas as pessoas. Eu falo por mim, que eu conheço muitas pessoas boas. Queridos, eu estou aqui querendo entrar no 4º nível e ainda tem muito assunto para nós tratarmos. E eu vou dar continuidade aqui nesse mapeamento para você. Eu vou ver o tempo aqui que nós temos e eu vou provavelmente dar uma 4ª aula, porque eu sei que é importante, vai ser importante para você essa 4ª aula. Deixa eu ver o tempo que nós temos aqui. Nós estamos com tempo já, para não cansar você em cada aula. E o 4º nível, querido, grave aí, anote aí, que vai cair na sua prova essa aí. Nós estamos com 38 minutos. Nós vamos fazer um outro vídeo de assuntos importantes também. Tudo na palavra de Deus. Então vamos finalizar isso aqui, que eu vou falar do 4º e do 5º nível. O 4º nível se chama independência financeira. O que é ser independente financeiramente? Você já tem a sua reserva, você já está se dominando,
as suas emoções, você chega, já anota tudo. Quando você chega, ninguém toma decisão por você. Você já está tudo organizado, já está tudo com seus projetos e sonhos, tudo anotado, de viagens, daquilo que você quer obter, e nada vai fazer com que você gaste com algo que você não planejou. Aí você já está praticamente caminhando para a independência financeira. Mas o que é independência financeira? Independência financeira é quando você começa a entrar na área de investimento. Você já tem a reserva, né? Você já está educado financeiramente, você entra na área de investimento. Que tipo de investimento? De aplicação de renda fixa, variável, ou quem sabe você comprar um imóvel, porque você está começando a ter sobra de recursos, já tem uma reserva. Depois que tem a reserva, tudo que sobrar, você vai fazer os seus investimentos a longo prazo, a médio prazo. Estou deixando um ensinamento aqui, querido. Eu estou profetizando na sua vida. Tudo isso aqui nós podemos alcançar. Entendeu? A maioria das pessoas que são ricas, elas eram pobres. Quase que 100%. Até porque as que não eram, que já eram ricas, se não tiveram esse conhecimento, ficaram pobres. Então a maioria que hoje se sustenta como uma saúde financeira e prosperidade, eram pobres, como nós. Mas nós somos ricos. Eu tomo posse. Eu não quero ser rico, eu quero ter a mente do rico, porque Jesus se fez pobre para nós sermos ricos. E a riqueza, a prosperidade, ela não está só no dinheiro. É a prosperidade das nossas emoções. E o dinheiro, ele nos deixa bem ou mal. Tem um pastor que diz assim, dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza dá uma tristeza. Ele brinca falando isso aí. Não deixa de ser verdade, porque no Brasil tudo a gente compra plano de saúde, a gente compra educação, não é verdade? Então a gente não vai entrar aí no mérito da Constituição Federal, que nos dá de direito isso, mas a gente não tem. Então a independência financeira, queridos, ela é o quê? É você começar a ter algo que nós chamamos de renda passiva. O que é uma renda passiva? Vou deixar esse conhecimento para você. Você pesquisa. Renda passiva é aquela renda que você não mais trabalha pelo dinheiro, ele trabalha para você. Entendeu? E quando você atinge uma renda de aluguel de imóveis ou de aplicações, se você quiser se aprofundar nessa área, se você quiser ter uma orientação minha, eu estou à disposição, não estou aqui só para dar aula, eu estou aqui à disposição de vocês, meus queridos. Eu amo fazer o que eu faço. Transformar pessoas através daquilo que Deus, pela sua graça, me concedeu. Então, quando sobrar esse recurso, aliás, quando você começar a ter essa renda que você não vai mais trabalhar para ter, ela que vai trabalhar para você, o dinheiro vai trabalhar para você. Você não vai mais trabalhar pelo dinheiro, o dinheiro vai trabalhar para você. Se a sua renda ela é R$2.000, R$3.000 por mês, vamos dizer assim, e a sua renda que você está tendo de lá, ela é compatível com esses 3.000 de despesa que você precisa, obviamente que você não precisa mais trabalhar. Porque você já é independente financeiramente. Quando você ouvir no jornal, em algum evento, independência financeira é isso. Independência financeira é você ter uma renda que ela é compatível com as suas despesas, com o seu padrão de vida. Aí você não precisa mais trabalhar, você é independente financeiramente. Você não depende mais de renda, de trabalho, porque você já tem a renda que paga aquilo que é o seu padrão de vida. Isso é independência financeira. E para nós finalizarmos, eu não vou adentrar, eu poderia falar muitas outras coisas, mas eu não estou sendo nem um pouco técnico aqui com você, querido, falando de educação financeira bíblica. Eu não estou sendo técnico, se eu fosse técnico, eu ia falar aqui de tipos de aplicação, de renda variável, renda fixa. Lá no primeiro nível, lá eu ia falar de tipos de despesa fixa, variável, obrigatória, não obrigatória,
entendeu? Não fiz nada disso. Eu estou pincelando aqui para você se tornar um pesquisador e que a sua vida não vai mais ser a mesma a partir dessa aula que nós estamos, essas aulas que nós estamos tendo nessa área financeira e emocional. E na espiritual todos vocês são uma bênção. São bênção de Deus. Mas que a gente possa não ser abalado pelas questões emocionais com esse conhecimento. Então eu vou parar aqui, até pelo tempo aqui da live, pelo tempo, né, da aula, para não esgotar aí a sua mente aí, né, em relação para você não se tornar tão cansado, né? Nós estivéssemos interagindo aqui, eu ia perguntar, continua. Outro dia eu estava numa igreja, eu perguntei, posso continuar? Eles falavam, continua. Eu digo, pode continuar? Eles falavam, continua. Eu sei que eu fiquei 2 horas de palestra lá, nessa igreja. Ainda fomos para uma pizzaria, ficou mais 1 hora de palestra lá na pizzaria. 3 horas com eles. Eu gosto de... Falei que eu sou pai do pastor Neto, né? Eu falo bastante. Mas é para abençoar a sua vida e a minha vida. Porque eu sei que nós estamos sendo abençoados e que o Espírito Santo está aqui neste momento. Eu vou ver o horário aqui, queridos. Quanto tempo nós estamos aqui? 45 minutos. Eu vou só finalizar aqui com a liberdade financeira. É o 5º nível desse mapeamento aí, para ver onde você se encontra e aonde você um dia vai estar. Eu estou nesse processo e eu quero muito mais, porque quanto mais eu estar abençoado, eu vou abençoar, né? Porque eu posso pregar o evangelho, posso abençoar missões, e não deixo de fazer isso aí. A gente vai falar disso na próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre esse assunto aí, sobre algo mais detalhado de princípios da área financeira, tudo na Bíblia. Então a liberdade financeira nesse mapeamento, ela é aquele momento, querido, que você já não depende do seu padrão de vida. Você já está numa abundância, você está na roda da abundância na sua vida, que se surgir um trabalho para você fazer, se você está lá numa praia, você está num congresso, aí alguém liga para você, olha, fulano, olha, eu tenho um trabalho para fazer hoje, você vai dizer, não, querido, eu estou aqui no congresso, eu estou aqui na praia, não vai fazer diferença eu ganhar mais ou menos, porque na independência financeira, para você entender, ela comporta o seu padrão de vida, aquilo que você recebe 3 mil de rendimento de aluguéis, por exemplo, de imóveis ou de renda de aplicação financeira, e você paga o seu padrão de vida, pronto, você é independente, mas a liberdade não, você já está numa mudança tão grande que você tem uma renda passiva acima daquilo que você tem de padrão de vida. Você entendeu a liberdade financeira? Então eu fiz questão de falar todos os níveis para você, que eu senti no meu coração que, assim como eu tenho visto pessoas chegarem nesse nível, eu vou ver você. Porque o que fez a diferença, querido, na minha vida não foi a profissão. Não. O que faz a diferença na nossa vida é a gestão. É a disciplina que nós estamos tratando nesses vídeos. É a gestão da nossa vida. Não só financeira. As pessoas perdem emprego, perdem cliente por falta de quê? De inteligência emocional. Eu já perdi emprego por falta de inteligência emocional que eu não tinha. Esse exercício, a finanças, ela tira nos tira da presença, né? Ou seja, então, será que não é algo de Deus, o domínio próprio através dessas áreas? Então, a gente precisa se reeducar emocionalmente. Pessoas perdem emprego, pessoas perdem cliente, pessoas perdem amizade de irmão, amizade de pai, de parente, por conta de discussão de política, de futebol. E por conta de dívida, pessoas perdem amizade. Você vê o quanto que a questão do dinheiro faz tudo isso. Pessoas estão presas, pessoas estão mortas. Então vamos aplicar, queridos, esse conhecimento. É gestão pura. É gestão emocional. Então, queridos, nós vamos finalizar aqui essa aula desse mapeamento. É um mapeamento.
É um alinhamento, é para você conhecer algo que você possa até achar que não existia e existe. Se fosse me aprofundar aqui e dizer que se você guardar R$100 por mês, um mês, R$100, que a gente não conhece de aplicação. Quando eu falo de renda passiva, como que eu vou chegar? Uma pessoa que tem 20 anos de idade, se ela guardar R$100 por mês, e juros sobre juros aplicado, a pessoa só não conhece de juros porque ela não guarda, ela não sabe aonde também aplicar, ela não sabe o segredo, né, das finanças. Em 30 anos ela vai ter no mínimo R$300 mil. Isso numa aplicação financeira baixa, segura. Quem se aposenta com esse valor, com essa nossa aposentadoria, eu poderia até estar falando de aposentadoria aqui também. Então, queridos, o meu desejo é muito grande de falar de muitos outros assuntos dentro desse mapeamento, mas eu creio que na próxima aula você vai ser contemplado com assuntos de extrema importância, até um pouco mais espiritual do que organizacional. Nós vamos entrar agora na outra aula na esfera espiritual, nas leis espirituais que regem a sua vida financeira. Então, queridos, estudem aí, ouçam aí essa terceira aula e logo mais estaremos na quarta aula. Um grande abraço a todos, estamos juntos, conte comigo, será um prazer, sempre. Qualquer dúvida lá no WhatsApp pode colocar, no meu individual também, eu sempre estou à disposição. Tá bom, queridos? Eu desejo essa mudança na sua vida, em nome de Jesus. Amém!